Em início de fevereiro de 1989, um homem entrou no seu carro em sua cidade natal, Rotorua, e seguiu para a cidade de Auckland, na Nova Zelândia. O caminho de Rotorua para Auckland levou 3 horas, o que é normal. Quando chegou ao seu destino, ele foi recebido com alegria, felicidade, ansiedade e toda forma de emoção positiva das pessoas que o convidaram. Até a polícia veio para vê-lo. Ele estava confuso com esse status de celebridade. Perguntou sobre o que era tudo aquilo, e foi aí que lhe contaram que havia estado desaparecido por 10 dias. Como uma jornada de 3 horas se tornou uma jornada que durou 10 dias. Essa foi a pergunta que só o homem, Alec Newald, podia responder. O único problema foi que Alec não sabia onde estava ou como havia estado desaparecido por 10 dias. Quando seus familiares lhe perguntaram onde ele esteve, ele não podia dar uma resposta clara. Para completar, ele começou a sofrer de dores terríveis, cansaço e dificuldades em se concentrar. Isso estava começando a se tornar normal para Alec, até que ele começou a se lembrar. Pouco a pouco, e finalmente, ele se lembrou do que aconteceu. E sua revelação foi chocante não só para sua família, mas para todo o mundo. Acontece que Alec foi abduzido por alienígenas. Essa foi uma entrevista em que ele descreveu sua abdução. Alec originalmente pensava que estava morto e que era o espírito dele que iria deste mundo para o próximo. Então, várias criaturas estranhas apareceram diante dele. Primeiramente, ele pensou que eram espíritos, mas eles pareciam realmente estranhos. E a ideia de espíritos não parecia plausível. As criaturas pareciam muito magras, de altura média, e tinham grandes cabeças e olhos muito escuros. Quando comparados aos humanos, seus rostos eram maiores. Foi então que ele percebeu que estes eram alienígenas, é assim que eles pareciam. Mesmo que não dissessem nada com a boca, Alec podia senti-los em sua mente, de uma vez, como se estivessem conversando telepaticamente com ele. "Bem-vindo", disse um deles. "Eu sou o guardião designado desta sessão. Qualquer coisa que você sinta que possa tornar sua estadia conosco mais agradável, pergunte, e eu farei o meu melhor para suprir. A vestimenta que você recebeu tornará possível que você nos entenda, e nós a você." Isso foi o que um dos alienígenas disse a ele. O alienígena lhe disse que não impediria Alec se ele desejasse sair, mas esperava que ele permanecesse porque estavam dispostos a compartilhar tanto conhecimento sobre, bem, tudo, para nos guiar. Depois desse encontro, ele foi levado à sua cidade, que Alec descreveu no seu livro como sendo tão bonita e grande que ele não pôde definir seus limites. Sim, ele escreveu um livro sobre sua experiência chamado Coevolução, uma aventura interplanetária. Uma pesquisa rápida no Google e você verá onde pode comprar o livro e ler mais sobre sua aventura e experiência. A descrição de Alec da cidade alienígena fez os prédios na Terra parecerem pequenos em comparação. Podem haver cidades maiores na Terra, mas de onde eu venho, este lugar seria considerado grande, muito grande. Ela se espalhava em ambas as direções, seguindo a costa além da minha linha de visão. Parecia que havia apenas um pequeno pedaço de terra que não era costa ou deserto, e a cidade estava espalhada dentro dele. A última coisa que realmente me impactou foi a falta de edifícios altos, com exceção de 1 ou 2 torres estranhas e o domínio de pequenas formas circulares entre algumas construções de formato piramidal maior. Eles pareciam ser feitos de um material que parecia vidro fosco ou plástico semitransparente. Eu não conseguia ver o topo desses edifícios do meu ponto de vista, mas depois descobri que eram fechados com uma torre em espiral ou estrutura semelhante a uma antena. A altura da torre adicionava aproximadamente 25% da altura total da construção. Cada edifício, por sua vez, era coroado com o que eu só posso descrever como uma grande luz. No seu livro, Alec fez desenhos dos edifícios que viu. Ele continuou descrevendo a arquitetura dos prédios que observou, até detalhar a casa e a sala onde ele estava, ficando impressionado com sua beleza. Mas o vislumbre não era a grande razão pela qual ele foi abduzido. Era para que os alienígenas passassem conhecimento a ele, de forma que, por sua vez, ele transmitisse aquele mesmo conhecimento a outros. De acordo com os alienígenas, a história da Terra tem muitas versões que nunca foram contadas. A maioria dessas informações sobre a verdadeira história da Terra está agora cuidadosamente guardada por um pequeno grupo de seitas escondidas que estão ativamente impedindo que essa informação chegue ao público. Quando estava lendo essa parte, eu não vou mentir, isso fez sentido para mim. Há muitas coisas sobre o nosso universo que apenas alguns conhecem, e o público só recebe o que sobra, preenchendo as lacunas da melhor forma possível. Mas essas seitas nem sempre estiveram escondidas quando lhes foi dada essa informação. O plano original era que esse conhecimento antigo fosse compartilhado com todos,
mas acredito que os planos mudaram. Os alienígenas falaram sobre duas espécies da raça humana, os Homo sapiens e o Cro-Magnon. Aparentemente, tanto os Homo sapiens quanto a espécie precursora do Cro-Magnon foram criados pelos alienígenas. Cerca de 70 mil anos atrás, as últimas peças do quebra-cabeça do Cro-Magnon foram colocadas juntas. O Cro-Magnon não foi o primeiro humano que viveu na Terra, mas foi o primeiro projetado para ser um recipiente ou um container, para que um segundo ser sem corpo pudesse habitar nele e experimentar a fisicalidade através de sua forma corpórea, externa e sólida. Você sabe como quase toda religião na Terra acredita que o corpo é diferente do espírito ou da alma? O cristianismo acredita em salvar sua alma e não deixar sua carne ou corpo ditar sua vida. O mesmo acontece com o Islã, e é por isso que algumas pessoas mal orientadas distorcem seus ensinamentos para que outros cometam atentados suicidas, porque acreditam que suas almas serão redimidas e que este corpo é apenas um container. Nossa vida real começa após o dia do juízo, então esta não é nossa vida verdadeira. Este mundo é um paraíso para os pagãos e um inferno para os muçulmanos. Nós só precisamos ser pacientes, o que é quase a mesma coisa que os alienígenas estavam dizendo a Alec. Depois do Cro-Magnon, eles criaram uma nova espécie que poderia se lembrar de tudo o que lhe foi transmitido e usá-lo a qualquer momento no futuro. Ou seja, suas capacidades mentais já estavam completamente formadas e ela não precisava de mais melhorias ou mudanças evolutivas naquele ponto. Toda a sabedoria necessária para essa raça, até seu próximo passo evolutivo, já estava presente no planeta e sob a proteção dos pagãos. O que Alec acredita ser o Homo sapiens. O único alienígena que revelou a maior parte dessa informação foi uma alienígena feminina chamada Xena. Ela contou a Alec sobre como algumas de suas pessoas vieram à Terra, como algumas permaneceram, enquanto outras se mudaram. Até mesmo as pirâmides ou legados antigos foram deixados para trás por alguns de seus ancestrais para nos ajudar a despertar quando o tempo estivesse certo. Ela fala sobre como a Terra é especial e linda, e por causa disso, há muitas forças externas que desejam a Terra para seus próprios propósitos. Nesse momento, lendo o livro, continuei imaginando Darkseid da DC Comics ou Loki dos Vingadores da Marvel. Uma coisa que ela compartilhou e me deixou intrigado foi sobre uma força sombria que veio à Terra. A força sombria queria a Terra para si e conseguiu. Assim, de acordo com Xena, a força sombria ainda está entre nós. Depois que essa força conquistou o planeta, percebeu que teria uma luta contínua em suas mãos contra você, que não era como é agora. Você estava no caminho da iluminação, com uma base espiritual muito forte. Na verdade, você estava quase tão forte quanto essa força. Ela teve que enganá-lo para dominá-lo. E enquanto você estava em declínio, ela alterou sua constituição, sua estrutura, seu DNA, na verdade. Ela o enganou, o amedrontou e o atrasou em muitos milhares de anos. Ela o tornou o que você é hoje, que é apenas uma porção da grandeza que você pode ser, porque ainda não se recuperou completamente. E se essa força tiver sucesso, você nunca se recuperará. Essa força é conhecida como a força da escuridão, porque ela é, na verdade, o inimigo da iluminação. Ela está no ar que você respira e em todos os lugares ao seu redor. Ela se alinhou com o planeta e com você. Agora, lendo essa parte, não pude deixar de traçar novamente similaridades entre culturas diferentes que falavam sobre como os humanos foram avançados no passado. Mas a guerra, a fúria e a escuridão do coração humano nos fizeram perder tanto. A Bíblia fala de uma raça de humanos que foram superiores a tudo até a queda de Adão e Eva, e essa alienígena apenas ecoou sua própria versão disso. Muitas narrativas perturbadoras foram compartilhadas entre as duas. Ela falou sobre uma base subterrânea onde ela e seu povo vivem na Terra e também sobre como ela está em contato com pessoas no poder, compartilhando conhecimento com elas para que transmitam ao resto da humanidade. Mas eles afirmaram que a população não estava pronta para a mensagem. Se eu não acreditar em nada dessa história, acredito muito nisso. De novo, muitas narrativas intrigantes, com provas e fatos supostos que fazem você questionar muitas coisas. Eu não consigo cobrir todas elas. E isso faria este vídeo muito mais longo do que deveria. Mas você pode pegar o livro para si mesmo e ler sobre ele. Finalmente, após os encontros intrigantes, as lições históricas, as vistas efêmeras e viagens em uma nave espacial, sim, ele recebeu uma viagem em uma nave espacial. E também longas conversas sobre sexo. Sim,
Isso também foi abordado. Ele foi enviado de volta à Terra para o mesmo local em que estava antes da abdução. Isso explicaria por que, para ele, parecia que o tempo nunca havia passado, porque ele estava no mesmo carro. Mas, na realidade, ele tinha apenas passado 10 dias em um planeta alienígena. Quando Alec revelou apenas um trecho dessa informação ao público, o que aconteceu com ele depois foi nada menos que um filme de suspense. Não havia palavras para descrever os eventos que aconteceram com ele depois. A polícia, a SIS, os cientistas, a CIA. Todo mundo queria saber sobre esses alienígenas que Alec mencionou. E não faziam perguntas corretas. Ele começou a perceber coisas. Ele estava sendo seguido. O mesmo carro que ele nunca tinha visto antes estava de repente estacionado no final da rua, apenas 2 casas antes da dele. Ele decidiu se mudar para um novo lugar e ambiente, mas ainda foi seguido. Quando não puderam segui-lo mais, decidiram encontrá-lo e fazer perguntas. Uma vez, ele foi acusado de ser nazista apenas porque o patrimônio de seu pai poderia ser rastreado até a Alemanha. Enquanto isso, ele viveu em toda a sua vida na Nova Zelândia. Uma acusação engraçada para Alec naquela época. Eles disseram que poderiam tornar minha vida muito incômoda se eu fosse incooperativo. No entanto, não parecia haver nada que pudessem fazer comigo nessa fase. Então eu disse, muito obrigado pelo conselho amigável, e fechei a porta em seus rostos. Esse foi outro grande erro da minha parte. E foi. De repente, a vida de Alec parecia ir de uma experiência ruim para outra, tudo organizado por essas instituições. Alec era vendedor de motos, pelo menos até 1987, até que o desastre do mercado de empresas tornou isso inviável na Nova Zelândia. Mesmo que ele não fosse mais um vendedor de motos licenciado, ainda comprava e vendia. O estranho carro privado. Um dia, ele conheceu um homem em uma concessionária de motos bem conhecida na cidade de Auckland. Ele disse que seu nome era Jeff Wright e que tinha acesso a motos japonesas de segunda mão e baratas. Motos importadas, que eram motos de concessionária que não eram necessárias ou que estavam sobrando para o vendedor e ele estava procurando vendê-las. Não havia razão para Alec duvidar do que Jeff disse e, após alguma investigação, Alec decidiu que Jeff estava dizendo a verdade, então entrou em um negócio com ele. Trabalharam juntos por 9 meses. Jeff ligava para Alec quando tinha uma moto que acreditava que ele poderia estar interessado em comprar. Às vezes ele comprava. Outras vezes, se não tinha dinheiro, Alec recusava. Pouco Alec sabia que tudo isso era uma armadilha para ele. Aparentemente, as motos que Jeff havia oferecido para Alec eram todas roubadas, ou assim parecia para o tribunal. Havia 6 motos envolvidas nesse esquema. A polícia ficou tão entusiasmada com tudo isso que até tentou procurá-lo por motos que não haviam sido roubadas. Mas ele estava com problemas, o que era perfeito para as agências. Elas haviam feito um trabalho bastante eficaz. Deixaram que eu fizesse minhas atividades por um bom tempo antes de me visitarem novamente. Foi exatamente como se esperava. Coopere e nós resolveremos as coisas com a polícia. Eu estava determinado a levar meu blefe até o fim. Alec ainda era obstinado, e seu caso, que não deveria durar mais de 6 meses, se prolongou por 2 anos, com várias audiências recorrentes, mais de 20 no total. Essas pessoas eram meticulosas e pareciam capazes de alcançar todos os aspectos da minha vida. Não havia dúvida de que já haviam feito isso antes. Mas para quem e por quais razões? Quantos antes de mim haviam sido submetidos ao mesmo destino? Eu estava rapidamente perdendo a fé em cada parte do nosso sistema de justiça. Eu sabia que era apenas um jogo para eles, mas esta era a minha vida com a qual estavam brincando. Alec estava sem recursos, seus bens foram confiscados e ele nem tinha dinheiro para contratar um advogado. Tudo isso era apenas para fazer Alec falar sobre suas interações com os alienígenas. Tudo o que ele havia aprendido, mas por algum motivo, Alec disse não a eles. Depois de 2 anos com o caso, ele perdeu. Eu tinha que cumprir metade da minha pena de 12 meses após o julgamento. O que isso significava, na prática, era ter tempo suficiente para reafirmar minha situação em relação a escrever esta história com todos os detalhes. Não era mais um assunto privado. O mundo tinha o direito de saber. E foi isso que o levou a escrever o livro. Então, mesmo que tudo isso fosse ficção ou representado como real, por que a agência tentou tanto fazê-lo falar? Isso ocorreu antes de ele publicar o livro. O único argumento lógico era que eles acreditavam no relato de Alec e queriam suas informações desesperadamente. Caramba, se pudessem arrastá-lo e levá-lo para um local negro,
provavelmente fariam isso. Mas isso significa que Alec estava contando a verdade? Ele realmente conheceu alienígenas? A verdade é que tudo isso parece mais ficção do que realidade. Alec afirma que humanos estão relacionados a alienígenas e que alienígenas estão relacionados a humanos do futuro e sabem como se movimentar através do tempo. Isso é interessante. Os ETS que Alec conheceu estão quase extintos devido às escolhas de seus ancestrais, pessoas da Terra. Então, eles regularmente voltam no tempo para corrigir eventos no presente, a fim de melhorar suas próprias vidas, o que é incrível, e lembra muitas histórias cíclicas. Além disso, Alec escreve em seu livro sobre uma relação que teve com um alienígena feminino, que ele descreve como linda de outro mundo, tanto no sentido físico quanto figurativo. Como eu disse antes, houve longas conversas sobre reprodução, mas isso não é o que mais chama a atenção, é essa história. Eu estava caminhando em uma linha de escuridão. Estava seguindo uma linha de dragão até a escola ou cruzando uma. E bem nesse parque, naquela linha de dragão, era como um golpe de luz. Era como se um brilho de luz viesse desse parque e atraísse minha atenção. E o que acontecia ao meu redor na época, as pessoas diziam: como você poderia ir em um vortex ou algo assim sem que ninguém percebesse? Sendo criança, você se envolve nisso. Sabe, quando você é jovem e no parque, porque era perto do mar, havia histórias e havia oceanos nesse parque, e eu costumava persegui-los. Sempre que aquela luz no parque brilhava, os oceanos nesse parque congelavam. Então havia algum tipo de padrão de interferência temporal que estava lá em cima, no qual, obviamente, minha atenção não foi alterada, e os seres que vieram daquela luz não modificaram seu movimento. Mas tudo ao meu redor estava obviamente congelado. Então só podia imaginar que qualquer um fora do meu perímetro desse vórtex, provavelmente, minha atenção estava provavelmente 1 milhão ou 100 mil vezes mais rápida do que a deles. Então eu deveria imaginar que essa entrevista dura 1 hora. O link para assistir a tudo está na descrição abaixo. Aparentemente, essa não foi a primeira vez que ele testemunhou um evento UFO. Ele teve uma experiência quando criança, na qual era o único a ver os alienígenas. De repente, ele se lembra desses encontros com alienígenas na infância. Não sei, só parece muito pesado para mim. E claro, para saber mais sobre esse encontro, era necessário esperar e comprar a 3ª versão do livro. A história que ele conta nessa entrevista tem muitos buracos. Porque ele foi o único a testemunhar esses alienígenas no parque. Ele afirma que o evento foi aleatório e raro, mas ao mesmo tempo fala sobre como os oceanos congelavam quando as luzes brilhavam. Ele relata que isso acontecia normalmente, ou que ele experienciou o fenômeno mais de uma vez, mas também que foi a primeira vez. Não faz sentido nenhum. Ele até afirma ter sido preparado pelos alienígenas desde jovem, tentando construir uma narrativa de sua vida antes da famosa abdução, de modo a criar uma história em que ele estivesse predestinado para aquele evento, como uma prequel de um bom filme. Eu estava sendo preparado desde os 5 anos de idade, então você pode dizer que algo ia acontecer depois na minha vida, o que eles estavam tentando me preparar, eu acho. Então, mesmo que você aceite essas coisas aos 5 anos, eu apenas esqueci disso na vida adulta. Agora, não estou dizendo com certeza que os alienígenas não existem ou que eles refutam as inúmeras alegações de outros. O universo é grande demais para que sejamos os únicos habitantes, mas, em relação à história de Alec Neuwald, há muitos buracos que levantam suspeitas. Sua experiência de abdução parece real e emocionante, considerando as informações compartilhadas em seu livro. Mas quando você se envolve com a experiência que ele teve na infância, uma experiência que ele afirma ter esquecido, a história começa a perder consistência e faz você se perguntar se ele foi realmente abduzido ou se é apenas um bom escritor. Porque não vou mentir, o livro é uma boa leitura. E mesmo que você não acredite na história dele de abdução, a obra em si funciona muito bem como uma novela de ficção. De qualquer forma, deixo você com uma palavra do Lord Almirante Hill Norton, ex-chefe do Ministério da Defesa do Reino Unido e chefe do Comitê Militar da OTAN. Há uma possibilidade séria de que estamos sendo visitados, e já fomos visitados por muitos anos, por pessoas do espaço, por outras civilizações. Quem eles são, de onde vêm e o que querem deveria ser tema de uma investigação científica rigorosa e não de livros de notícias sensacionalistas. Então, o que você acha? Ele foi abduzido ou é apenas um bom escritor?